Em maio de 1570, Ana da Áustria, de 20 anos, casou-se com o rei Filipe II da Espanha, um monarca cujo vasto império se estendia por vários continentes. Essa união chocou a Europa, foi tão controversa que até o Papa tentou impedi-la. O escândalo não era apenas a diferença de idade de 23 anos, mas algo muito mais perturbador. Filipe era seu tio. O casamento estabeleceu um precedente perigoso, aprofundando a teia de endogamia que um dia assombraria a poderosa dinastia dos Habsburgo. Ana da Áustria nasceu em 2 de novembro de 1549 em Cigales, perto de Valladolid, Espanha. Seu pai era o futuro sacro imperador romano Maximiliano, filho de Fernando I, o arquiduque da Áustria e rei da Hungria, Boêmia e Croácia, que se tornou sacro imperador romano em 1556. Maximiliano herdaria os vastos títulos de seu pai após sua morte em 1564, consolidando seu lugar entre os governantes mais poderosos da Europa. Apesar de ser de família austríaca, Ana nasceu na Espanha durante uma longa visita de seu pai, que se casou com Maria em 1548, filha de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, rei da Espanha e monarca mais poderoso da Europa. Como você deve ter suspeitado, os pais de Ana eram parentes próximos. Eles eram primos de primeiro grau, já que seus pais, Carlos V e Fernando I, eram irmãos, ambos membros da ilustre Casa de Habsburgo. O casamento dos pais dela marcou um dos primeiros casamentos entre os ramos austríaco e espanhol da dinastia de Habsburgo, uma aliança forjada para fortalecer o poder político. Mas uma aliança que no século seguinte contribuiu para a endogamia genética que assolou a linhagem da família. Ana passou seus primeiros anos em meio ao esplendor da corte espanhola, cercada de cerimônias, poder e a grandeza do império. A mais velha de 9 filhos sobreviventes da infância, ela logo virou a favorita do pai. Durante esses anos, sua mãe Maria governou a Espanha como regente com seu novo marido Maximiliano, enquanto seu pai era o poderoso Carlos V. Estava na Europa Central, conduzindo sua campanha para conter a reforma protestante na Alemanha. A regência de Maria terminou em 1551, quando seu irmão Filipe voltou da Europa Central e assumiu como governante interino. Na ausência do pai, com Filipe agora no comando, os pais de Ana estavam livres para retornar à Áustria, onde Ana foi criada e educada em meio à grandiosidade de Viena durante toda a década de 1550. Ela era jovem demais para lembrar de seus primeiros anos na Espanha. A corte jamais esqueceria a criança imperial nascida entre eles. Princesa bebê com destino já ligado às grandes potências da Europa. Antes de mergulharmos mais fundo na vida de Ana e no estranho e fatídico casamento que a definiria, precisamos entender o mundo turbulento em que sua história se desenrolou. A Europa do século XVI era muito diferente de hoje, com potências rivais, alianças em constante mudança e uma política dramática. A Alemanha ainda não era unificada e sim formada por centenas de pequenos estados, ducados e cidades livres. Sob a estrutura frouxa do Sacro Império Romano Germânico, a leste ficava a vasta comunidade polaco-lituana, enquanto a Itália era fragmentada em muitos estados rivais, como os Estados Papais, a República de Veneza e outros ducados que disputavam a supremacia. Em meio a esse cenário fragmentado, 2 titãs se destacavam dos demais, os reinos da Espanha e da França, travando uma amarga luta pela supremacia europeia. Eles travaram uma série implacável de guerras de 1494 a 1559 pelo controle da Itália. Para a da Espanha, manter uma ligação estreita com o ramo austríaco da família Habsburgo era vital para conter as ambições francesas. No fim dos anos 1560, essa aliança ficou ainda mais crucial. Uma revolta feroz explodiu nos Países Baixos, atual Bélgica e Holanda, ameaçando o controle espanhol sobre um de seus territórios mais ricos. Enquanto Filipe II buscava manter a paz no império, tentou fortalecer os laços com parentes austríacos. E dessa teia de necessidade dinástica e estratégia política surgiria o casamento que moldou o destino de Ana. Inicialmente, Ana nunca foi destinada a se casar com Filipe. Como isso aconteceu?
As cortes dos Habsburgo em Madrid e Viena planejavam outra união para fortalecer a família e o império. O plano era que Ana se casasse com seu primo, Dom Carlos, príncipe das Astúrias, único filho do rei Filipe II e de Maria Manuela de Portugal. Pelos padrões da Europa real, essa união não era nada chocante. Casamentos entre primos eram práticas diplomáticas para unir reinos em lealdade e sangue, tradição mantida pela realeza europeia até o século XX. Dom Carlos e Ana tinham idades próximas, com Carlos sendo apenas 4 anos mais velho que ela. Uma união que parecia equilibrada politicamente e pessoalmente, ao menos no papel. Ana, no entanto, estava longe de ser a única pretendente de Dom Carlos. Em 1559, enquanto Espanha e França negociavam o fim das guerras italianas, planejou-se o casamento de Carlos com uma princesa francesa. Nesse mesmo ano, ele ficou noivo de Isabel de Valois, a filha mais velha do rei Henrique II da França. No entanto, em uma reviravolta da diplomacia dinástica, Isabel acabou se casando às pressas com o próprio Filipe. Como parte de um esforço maior para garantir a paz entre os reinos rivais, outras 3 noivas foram propostas ao jovem príncipe, incluindo mais uma candidata francesa. A França logo entrou em guerras religiosas entre católicos e protestantes, o que fez esses planos fracassarem na década de 1560 e inviabilizou casamentos com estrangeiros. Finalmente, ficou acordado que Dom Carlos se casaria com sua prima Ana. Nem tudo ia bem na Espanha, enquanto Ana crescia em Viena na adolescência, achando que se casaria com um primo. Em poucos anos, eventos a centenas de quilômetros dali tomariam um rumo mais sombrio. Dom Carlos, antes um herdeiro promissor, sofria desde a adolescência com febres e problemas de saúde misteriosos. Em 1562, ele sofreu uma lesão na cabeça ao cair de uma escada, e apesar de uma série de tratamentos médicos bizarros e muitas vezes brutais, seu estado psicológico começou a se deteriorar quando ele chegou aos 20 anos. Dom Carlos era conhecido por explosões emocionais, comportamento errático e grande instabilidade. Suas ações ficaram mais perigosas. Ele secretamente entrou em contato com opositores do governo de seu pai, incluindo os rebeldes holandeses nos Países Baixos. Alarmado com sua ousadia, Filipe II tomou uma decisão drástica e mandou prender seu filho em 1568. Com isso, qualquer esperança de um casamento entre Ana e Dom Carlos foi abrupta e irrevogavelmente destruída. No dia 24 de julho de 1568, Dom Carlos morreu enquanto estava preso, até hoje. As suspeitas persistem, com muitos acreditando que seu pai o deixou morrer de fome, determinado a impedir que seu filho se tornasse um ponto de união para a rebelião. Apesar do desastre ter impedido a união, a ideia de Ana se casar na família Habsburgo permaneceu. Em vez disso, o plano tomaria um rumo sombrio e inesperado, preparando o cenário para um dos casamentos mais extraordinários da época. Quando Dom Carlos morreu no verão de 1568, Filipe II era um homem casado, embora sua esposa atual fosse a terceira. Maria Manuela de Portugal, primeira esposa e mãe de Dom Carlos, morreu 4 dias após o parto devido a forte sangramento. A segunda esposa de Filipe, Maria Tudor, rainha da Inglaterra e Irlanda, morreu de um suspeito câncer de estômago ou de útero em 1558 e eles não tiveram filhos. Depois casou-se com Isabel de Valois, princesa francesa, em 1560, após uma história natalina complexa. Ela faleceu após um natimorto em 3 de outubro de 1568, 10 semanas após a morte de Dom Carlos. Tudo isso deixou Filipe II em uma posição desesperadora. Ele perdera o herdeiro e a esposa, e seu terceiro casamento gerou apenas filhas. E com as mortes de Dom Carlos e Isabel de Valois em rápida sucessão, o rei se viu sem um sucessor masculino. E assim, em um movimento que chocou a Europa, Filipe propôs o impensável. Se Dom Carlos não podia casar com Ana, talvez devesse casar com sua sobrinha. Surpreendentemente, o pai de Ana concordou. Ana, aos 20 anos, casou-se por procuração com seu tio de 40 e 3 anos em maio de 1570, ainda em Viena.
desafiando a tradição e as objeções do Papa Pio V, horrorizado com os planos de Filipe de casar com sua sobrinha. Até então, Ana e Filipe eram casados só no papel, por procuração, enquanto ela seguia na Áustria, e ele governava a partir da Espanha. No outono de 1570, enfim, chegou o momento de ela ir para a Península Ibérica, onde uma grande cerimônia formal a esperava. Ela viajou com um grande séquito, formado por rostos conhecidos de Viena, que a acompanhariam até a Espanha e ficariam com ela. Prática comum nas cortes reais para dar continuidade e conforto a noivas enviadas de repente para viver em outro país. A viagem para a Espanha foi longa e cheia de tensão. O grupo de Ana atravessou os Países Baixos por terra antes de pegar um navio para a Península Ibérica. Eles foram recebidos com aplausos e hostilidade pelos holandeses ao longo do caminho. Um início sombrio para um casamento já envolvido em intrigas políticas. A viagem ocorreu durante a recente revolta holandesa, iniciada em 1568, após anos de agitação nos territórios dos Habsburgo espanhóis. No caminho, os príncipes se envolveram em controvérsia diplomática no exterior, quando parentes de Flores de Montmorency, um nobre holandês preso na Espanha por seu papel na revolta, pediram a Ana que interviesse em seu favor. Após semanas no mar, ela chegou à Espanha em 3 de outubro de 1570 e pediu formalmente que sua vida fosse poupada. Mas antes que ela pudesse chegar ao rei, Flores foi secretamente executado em 16 de outubro, estrangulado até a morte. A maioria dos historiadores acredita que por ordem de Filipe. Segundo todos os relatos, Ana se adaptou surpreendentemente bem à vida na Espanha. Ela foi recebida por muitos que se lembravam dela ainda bebê, e sua presença trouxe um brilho de vida à rígida e frequentemente solene corte espanhola. Brilhante, alegre e vivaz, ela amenizou a formalidade sufocante que há tempos marcava o reinado de Filipe. Ana também se tornou a esposa mais amada de Filipe. Diplomatas relataram que o rei estava genuinamente apaixonado por sua jovem esposa. E ao contrário de muitos de seus predecessores, não há registros de que ele tenha tido amantes. Durante o casamento deles, dizia-se que Filipe a visitava em seus aposentos diariamente e o casal era muito próximo e também tinha personalidades semelhantes. Ela logo engravidou e, em dezembro de 1571, nasceu o filho Rochefort. Ele foi chamado Fernando, em homenagem ao avô de Ana, e recebeu o título de Príncipe das Astúrias, antes pertencente a Dom Carlos, morto anos antes. No entanto, ele não sobreviveu até a idade adulta. Em outubro de 1578, ele morreu possivelmente de disenteria. Infelizmente, o destino de Fernando estabeleceu o padrão para os futuros filhos de Ana e Filipe. Outro filho, chamado Carlos, nasceu em 1573, mas morreu menos de 2 anos depois, em 1575. Outro menino, chamado Diogo, nasceu em 1575, enquanto Fernando ainda estava vivo nessa época. Isso consolidava a sucessão, pois por um tempo havia 2 filhos saudáveis na linha do trono. Quando Fernando morreu em 1578, Diogo virou herdeiro. Parecia que ele sobreviveria à mãe, embora ele também tenha morrido jovem de varíola em 1582. A única filha do casal, chamada Maria e nascida em 1580, morreu em 1583. Isso queria dizer que só um dos 5 filhos, Filipe, como o pai, chegaria à idade adulta. Ele nasceu em 1578 e se tornaria o herdeiro que Filipe II tanto desejava, chegando ao ponto de se casar com a própria sobrinha. Como citado, Filipe e Ana tinham ótimo relacionamento, apesar da diferença de idade e laços familiares. Ela chegou a agir como mãe carinhosa para as enteadas. Do casamento de Filipe com Isabel de Valois, no entanto, Ana logo se tornou a 4ª esposa de Filipe a morrer prematuramente. Em 1578, o rei Sebastião I de Portugal morreu no norte da África, enquanto fazia campanha contra os muçulmanos do Marrocos. Ele tinha apenas 24 anos e não tinha filhos. Ele foi sucedido brevemente por Henrique I de Portugal, mas Henrique era um cardeal da igreja que também não tinha filhos. Ao morrer em 1580, instalou-se uma crise sucessória, e Filipe reivindicou o trono de Portugal. Isso foi contestado, e para reforçar a reivindicação,
Filipe, Ana e a corte espanhola foram a Portugal em setembro de 1580. Ana foi brevemente rainha consorte de Portugal por algumas semanas no fim de 1580. No entanto, seria um período curto. Durante a viagem para Portugal ou após chegar lá, Ana contraiu uma forma agressiva de gripe e ficou gravemente doente. Ela faleceu dessa condição em Badajoz em 26 de outubro de 1580, uma semana antes de completar 31 anos. Embora tenha sido enterrada em Portugal, seus restos foram depois transferidos para a cripta real do Palácio de El Escorial, na Espanha. Seu marido, Filipe, nunca se casou novamente e viveu até 1598. Quando olhamos para o casamento de Ana com Filipe, puramente do ponto de vista de manter a sucessão real, ele foi bem-sucedido. Não importa o quão perturbador possamos achar isso hoje. Isso gerou vários filhos. 3 morreram, mas o príncipe Filipe sobreviveu e sucedeu o pai como rei Filipe III em 1598. No entanto, isso estabeleceu um precedente desagradável. Os Habsburgos austríacos e espanhóis continuaram a se casar entre si ao longo do século seguinte. Um desses arranjos casou o que aconteceu com Ana com AT. Em 1646, Mariana da Áustria, membro do ramo austríaco da família, foi prometida ao seu primo espanhol. Baltasar Carlos, príncipe das Astúrias, filho e herdeiro do rei Filipe IV e seu neto. Com a morte de Baltasar em outubro de 1646, antes do casamento, Filipe IV decidiu casar-se com Mariana para garantir a linhagem espanhola. Mariana era sua sobrinha. Isso foi exatamente o que aconteceu 80 anos antes, mas, em meados do século XVII, teve consequências muito mais trágicas. Mariana teve um herdeiro homem, o futuro rei Carlos II, mas ele ficou gravemente doente e teve dificuldades cognitivas pelo resto da vida. Por causa da consanguinidade, não conseguiu ter filhos. A linhagem real espanhola acabou em 1700. Assim, casamentos entre parentes e consanguinidade, iniciados com Ana em 1570 para manter a linhagem real espanhola, causaram a extinção dos Habsburgos espanhóis 130 anos depois. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Ana da Áustria, rainha da Espanha. Espero que tenham achado interessante. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre qualquer um dos Habsburgos, eu já falei sobre muitos deles aqui no canal, então deem uma olhada. Se tiverem mais sugestões, comentem aqui embaixo. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado.